Programa não é adequado para pessoas com menos de 10 anos. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. C'est dur être bébé. Voltando à Atari, você falou do PlayStation, lembrar de uma frase que o Ricardo Suzuki, anteriormente citado, falou dele. Ele veio ao Brasil num encontro de MSX e eu estava conversando com uma pessoa que estava no encontro de eles. Como é que tá o desenvolvimento das máquinas, os videogames? Daí falou, na época, você caçava com Saturno, ele é difícil, 2 processadores. Foi falando das arquiteturas. E o PlayStation 1, eu lembro ele falou, ele deu um sorriso assim, está muito bem, obrigado. Porque dizia que era uma máquina fácil de desenvolver. A API dele era muito fácil. Muito fácil de desenvolver, royalties muito baratos, as coisas todas. Isso aí, quem tava no redor, Sega Saturn, o Atari Jaguar, todo mundo pagou o preço dessas questões todas. Mas voltando à história da Atari, o destino da Atari só sai igual a Commodore até aqui, porque a empresa ela tinha dinheiro em caixa, mas o Lynx foi um fracasso, o Jaguar foi uma desgraça, e aí eles não tinham muito o que fazer, né? Já tinham parado de fabricar Atari ST, tudo, e o Atari ST não era uma máquina tão querida e tão mítica quanto o Amiga, então tinha um público tão cativo, tão fiel. A Jack Tramiel e a família já estavam querendo pular do barco mesmo, estavam querendo cair fora desse negócio de vender computador. Afinal, o Jack Tramiel, por essa época, já estava pensando, provavelmente na sua aposentadoria, ele já devia estar com os seus 60 e muitos anos, né? Então, fizeram a fusão com a JT Storage, com a JTS, sim, aquele fabricante de fazer HDs com carcaça de plástico. Não, horrível, você está ofendendo os horríveis ao comparar eles de horríveis. Eles são muito piores. Horrível é a Samsung Max Store. Fizeram uma fusão reversa e, bem, houve lá o episódio 13 que a gente comentou isso. Aí foi lá e ele acabou saindo do negócio, se aposentou, esticou as canelas e lá, literalmente, esticou as canelas no início de 2012, quando faleceu com seus 84 anos, né? Vai lá no Retrocomputaria Plus e lê. Tá lá. Bem, só pra terminar esse pedaço aqui da Atari, tá? Não foi só a Atari e Commodore que fecharam as portinhas nessa época. Diversas outras empresas de menor relevância também tiveram finais parecidos, similares, empresas emblemáticas quase foram parar nessa mesma vala comum, algumas levaram outras e etc e tal, e aqui a gente começa a brincadeira séria. Antes eu vou fazer uma pergunta ao Giovanni. Giovanni, você quer falar rapidamente sobre a Acorn? Ah, sim. Tem a Acorn original, por assim dizer, né? A qual fabricaram o BBC Micro e companhia. Ela, na verdade, ela fecha as portas na metade. Assim, pra gente resumir, a Acorn desde 85 era uma subsidiária da Olivetti. Em 1994, ela lançou o RISC PC, foi o último suspiro micro que ela vendeu, né? Quando ela parou de vender Arquimedes, começou a vender RISC PC. Nunca conseguiu fazer o sucessor do RISC PC, que foi o Phoenix, a FIB. Em 98, ela quebrou e a Castle Technologies comprou o direito de vender máquinas com nome RISC PC, e aí foi até 2003. Mas, enfim, eu acho que aconteceu com Acorn e Amstrad. Talvez a gente tenha que comentar um outro episódio, porque a história da computação nas ilhas é muito, muito interessante. Talvez um outro episódio. Mas, enfim, em termos de completar, a Acorn também fechou nessa época. Ok, sim. Então. Tava ruim pra todo mundo. Vamos falar assim, rapidamente, já que estão falando de empresas que morreram, vamos falar de duas que quase morreram, mas vamos ser bastante resumidos, porque isso aqui, eu diria que não é tema nem de episódio de podcast, é tema de podcast. A primeira é a IBM, que fabricou dois grandes micros clássicos, o 5150 e 4060, que já vinha numa espécie de descendente já nos anos 80, e até ponto de decisões de marketing dela, o próprio inchaço empresa,
o fato dela negligenciar tecnologias que já estavam se consolidando, como as workstations, a arquitetura cliente servidor, o próprio computador pessoal, ela começa a perder mercado acentuadamente no começo dos anos 90, e que, fora com as opções dela de optar pelo PS2, optar pelo OS, ou PS2 ou computador, pelo OS2 ou sistema operacional, né? E tem capacidade dela de vender essas duas coisas para o mercado doméstico, ela acaba tomando a decisão de contratar um CEO, um novo chefe executivo, chamado Louis V. Gerstner Jr., que veio da Nabisco, fabricante do biscoito Oreo, e que foi o cara que iniciou o processo de faxina da empresa, antes que ela quebrasse, né? A IBM estava tão mal. Eu acho que, Giovanni, não é somente um processo de faxina. O Gerstner muda completamente o foco da IBM. A IBM sai de qualquer coisa que não seja serviços / consultoria e servidores, né? E computação de grande porte empresarial. E aí aquela história começa com a Lexmark. Vale lembrar que a IBM, na época, ela tinha fábrica de HD, ela tinha fábrica de teclado, fábrica de impressora, máquina de escrever, fábrica de máquina de café. Só faltava essa, né? Máquina de café? Essa eu não sabia. Não, ela tinha fábrica de tudo. A IBM tinha filosofia interna de que ela produzia tudo pra ela própria. Tudo que ela necessitava, ela produzia. Foi o grande conflito do PC. Com o que propulsou a ser aberta, bem, foi porque ela tava com pressa. Assim, fundamentalmente, a IBM saiu de mercados que ela tinha pouquíssima margem de lucro e custavam muito e que ela não conseguiria enfrentar a concorrência. Talvez o último grande ato disso foi quando ela vendeu a divisão de computadores pessoais para a Lenovo e se concentrou no que a IBM podia ter uma margem de lucro maior. Se concentrou nos servidores, se concentrou em mainframe, se concentrou em serviços da informática corporativa, e aí ela fez uma mudança absolutamente radical da maneira com que ela trabalhava nos anos 80 e 90. Deixa eu falar pessoal. Fiz prova para estágio na IBM por essa época. No meados dos anos 90, eu passei por todo o processo seletivo, só que eles queriam um matemático para trabalhar com estatística. Eu falei, pô, minha área na estatística, mas na época eu ouvi a família inteira falando pra mim que eu fiz uma grande besteira, que eu podia criar carreira na IBM, e eu falando pra família inteira, não adianta, a IBM está com essa reestruturação gigantesca, eles estão mudando, eles não vão me efetivar como funcionário. Na verdade, você devia ter ficado. Eu passei 2 a 3 anos ouvindo minha família falando isso, até que eu peguei um rapaz que fez o processo de seleção junto comigo e que topou pagar o preço de mudar o horário todo da faculdade, atrasar a faculdade, tudo, fazer tudo. A gente estava no final para se formar, e o que ele recebeu no final? Uma cartinha de recomendação. Aí eu parei, virei, mostrei e falei pros meus pais, principalmente a minha mãe, tá vendo? Eu te falei que não valia a pena investir na IBM. Nessa época não valia. Tava no processo de gestão, tava uma situação muito grande, tanto que a IBM, ela tinha, a maior parte da IBM, a sede era no Brasil, era no Rio de Janeiro, hoje tá tudo em São Paulo. Venderam o prédio que eles tinham no centro do Rio, aquele prédio ali da Avenida Pasteur, não sei como é que tá, se não tá com eles, eu não tenho certeza. Foi lá que eu fiz o processo de seleção, tudo. Eles tinham uma fábrica na Dutra, de máquina de escrever. Sim. Eles tinham várias coisas que eles limaram. Hoje em dia, mais da metade da renda da IBM é de serviços. Tem um professor que trabalha com sol, ele é 20 horas, ele trabalha à noite e ele é funcionário da IBM. E ele, inclusive, no meu concurso que era uma arma, só ele, mudou completamente a empresa. Os esticadores de meia e os ternos pararam, né? Isso eu não parei pra examinar, mas na época, aquela forma classuda, aquela forma sóbria da IBM, cara, Big Blue, caiu tudo, né? Isso aí estão quebrando tudo. Estilão Big Blue. E eu tenho, no meu dia a dia, eu lido com equipamento que, nessa época, assim, desse período, o meu teclado, eu tenho um teclado no meu PC que eu comprei orgulhosamente por R$10 na Bric-Brac. Estão aqui presentes, todos conhecem a Bric-Brac, que não existe mais, infelizmente. É um Model M da IBM fabricado no ano de 1993. E ele tem as teclas, ele tá em português, mas ele não tem teclinha super, barra de espaço é grande, não tem teclinha com bandeirinha de sistema operacional da Microsoft, coisa do tipo. E o teclado é pesado e as teclas são deliciosas. Não, e como eu gosto de dizer, aquele teclado tem dupla função. Ele tanto serve para digitar como bater prego na parede. Sim. E um fio de 3 metros de comprimento. Que nunca vai quebrar na vida. Você tá descascando tudo? Então, gente, tirando... Não foi só a IBM das grandes e que quase caíram, né? Uma outra empresa que, assim, também era relativamente grande na época e que também foi, ou quase foi a Apple. Nessa época o Sander quase cortou.
Oh, nem falo. Eu era um dos que ia pra lojas da CIA, ficar lá atrás convencendo gente a comprar a Mac. Eu faço isso até hoje na FENAC. Vocês ouvintes, a gente não acha que um dia ele tem cura. Assim, de forma resumida, vamos explicar um pouquinho o que aconteceu com a Apple. Foi uma coisa um pouco parecida com o que foi a IBM. Que foi a IBM, que foi a Commodore, que foi a Atari, foram todas as outras empresas. A Apple teve um grande sucesso com o PowerBook em 91, o notebook PowerBook, e também foi o ano que ela lançou o System 7, que foi o sistema operacional que ficou como principal produto, o core de todos os outros sistemas, o sistema operacional de todos os Macintosh até 2001, né? 91, 2001, 10 anos, mesmo sistema operacional, só foi sendo atualizado. E com esse sucesso inicial, no começo da década de 90, a Apple entrou numa espiral de autoconfiança de que ela era quase intocada. Assim, só algumas revistas falavam que era a era de ouro do Macintosh. Lembrar que foi a época que ela migrou pro PowerPC. Isso aí, o que acontece com a Apple? Ela, nós somos invencíveis. Ela lança uma série de linhas de Macintosh, Centris, o Quadra, o Performa, e sai vendendo eles em lojas de varejo como Walmart, como Sears, com configurações, modelos e até packs de software que é comum nos Estados Unidos, dos mais variados possíveis. E simplesmente as pessoas não conseguiam entender qual computador é melhor que o outro. Como eu citei pra ti agora há pouco, na verdade você tinha um mapa na parede, um roadmap de como escolha aqui o seu Mac. E você, se era designer, você seguia uma linha, aí lá na frente ele perguntava se você ia usar Photoshop, se sim, segue essa linha, se não, segue essa outra, vou utilizar 3DS, 3DS na época não existia. Sim, aquela coisa assim, Sander, você tem 3 modelos que têm um foco específico, mas você vende num lugar que não tem vendedor. Como é que o cara vai saber qual que ele vai comprar? O que te indicar? Mas aí voltando, assim, não só essa enxurrada de computadores que ela vendia, ela resolveu fazer experiências. Ela lança um tocador de CD portátil, o Power CD, ela lança uma câmera digital, a QuickTake, ela lança a caixa de som, ela lança um videogame, o Pipi, que já falamos, episódio 14, ela lança um PDA, ou seja, ela lança um Personal Digital Assistant, que é o Newton, que até merece um episódio do Retrocomputaria para o futuro, e ela lança inclusive um set-top box TV, uma caixinha de TV a cabo. Agora deixa eu só fazer um comentário sobre todos esses itens aqui. Eram itens com o DNA Apple, muito bem feito, muito bonitos e muito funcionais, porém muito à frente do seu tempo e com preços absurdamente caros, porque por serem à frente do seu tempo não tinha componentes para equipá-los de forma barata. Então hoje todos esses que você citou aí, Power CD, hoje nós temos os iPods, a câmera digital QuickTake. Tá bom, Sander, mas também tem um detalhe, fizeram produtos que eram à frente do seu tempo e à frente dos consumidores. Esse que era o problema. Esse que era o grande problema. Mas todos esses produtos que foram lançados lá atrás, você vê eles no dia a dia, inclusive em produtos Apple. As câmeras digitais, os PDAs embutidos nos nossos tablets, o set-top box tem a Apple TV. Eu acho que a única coisa que não foi recriado pela Apple, porque realmente esse daí foi um fracasso completo total, vezes 2 elevado ao cubo, foi o videogame. Mas assim, voltando rapidinho, até porque a gente não vai ficar falando muito sobre Apple para evitar guerras santas. Até porque o Ricardo me bate. Quando fala de Apple aqui, ele me bate. Mas qual foi o problema? Enquanto a Apple ficava nessa maluquice de produzir, de vender um monte de computador todos iguais e ao mesmo tempo um monte de outras coisas que não estavam no foco exato da empresa e caros, a Microsoft começou a comer nas beiradas. Ou seja, você tinha um computador muito barato, que era um PC, e você que tinha um sistema operacional que era meia boca, que rodava Windows, e você tinha um computador muito caro, que era muito fantástico, um Mac. Só um parentezinho, lembrar que o Microsoft Windows versão 3.0 foi lançado em 1990. Aí pouco depois teve o 3.1 e o 3.11, que foi o que ficou no mercado até o lançamento do Windows 95, que por incrível que pareça saiu em 1995. É incrível que pareça porque a Microsoft nunca foi boa em cumprir prazo. Ela começou a cumprir prazo recentemente, ela sempre foi péssima em cumprir prazos. Mas justiça já feita, ela tá cumprindo os prazos agora, né? Tá tentando pelo menos. Limpar a barra. E assim, e a única grande coisa que a Apple, em vez de correr atrás do prejuízo de mexer no sistema operacional, de mexer nas máquinas que ela vende, não, ela processa a Microsoft naquele famoso processo do look and feel. Então, vou botar inclusive o link da Wikipedia que fala sobre esse troço no show notes, que é mais fácil do que a gente ficar aqui tentando explicar, né? E, em cima desse monte de fracasso, o que acontece no final da primeira metade dos anos 90? A Apple vendia uma série de computadores incrivelmente caros e com uma tecnologia absolutamente ultrapassada. Lembre-se que eles estavam todos na base de 108, 030, 108, no máximo 040, enquanto a Intel já tinha migrado para os Pentium, né? E nessa época, inclusive,
já estavam começando até a pensar em processadores mais rápidos. O processo de arrumação da Apple é um processo de pelo menos 4, 5 anos, que começa com a troca do executivo-chefe, o Scully, o cara que demitiu o Jobs. O cara que vende álcool com açúcar, né? Foi CEO da Pepsi. O pai da Dana Scully. Pelo Michael Spindler e posteriormente pelo Gil Amelio. Foram os caras que começaram o processo de arrumação da... que culminou em 98 com a volta do Steve Jobs e dos computadores coloridos. A volta do Messias, do Steve Jobs. O Messias da Messiah. Que venhamos, convenhamos, a primeira coisa que ele fez foi entrar na casa, olhar, me vende um computador. E quando o cara tentou vender um computador pra ele e não conseguiu... Ander, oi. Eu acho que nunca é demais a gente lembrar que uma das primeiras coisas que o Steve Jobs fez ao voltar à Apple... Foi arrumar um sistema operacional novo. Foi literalmente fazer um corte pra gente tudo que a Apple fazia. Isso aí, era isso que eu ia citar. Foi quase o Tremel fez quando ele comprou a Apple. Ele cortou, só que o Tremel parou a princípio. Apple não é completário. Pra reavaliar o mercado. O Steve Jobs cortou pra não voltar. Exatamente. E nesse ponto, né, assim, mais uma lição de negócios de Jack Tramiel. Sei que vou apanhar algum momento, mas eu não sei se de repente Steve Jobs foi inspirado ou não no que o Tramiel fez. Até porque, né, foi competidor dele, foi um competidor feroz, assim, mas nesse momento se parece muito. 97, 98 parece muito com o que o Tramiel fez em 85. Você não vai apanhar não, o McFag presente concordo. Né? Não, concordo sim. Ele teve uma estratégia muito similar. Quando ele meteu o pé na Apple e pediu pra alguém vender um computador pra ele, e não conseguiu, ele falou, irmão, pra que eu quero essa porcaria da toda? A gente precisa ter um micro que funcione e atenda todos os nichos. Então vamos fazer assim, corta essa porra toda, eu preciso de um computador e um notebook, o resto esquece. Tchau, benção. E aí quando começou, foi o lançamento dos iMacs em 98. Isso aí. E aí assim, é bom lembrar a PCificação do Macintosh, que começou o Macintosh, parou de HD Fuzzy, foi pra IDE, os barramentos no Buzz, né, abandonou no Buzz, os barramentos doidos da época. Começou a usar PCI Express. Passou a usar banco memória comum. Isso aí. E veio a coisa usando PowerPC e culminou no meados dos anos 2000, quando ela abandonou o PowerPC e foi para usar Intel x86. Que apesar de serem processadores baseados em x86, são um pouquinho diferentes. Eles têm a sua pequena otimizaçãozinha e seus códigos próprios para rodar dentro de Mac. Isso segundo o Sam. Tá, gente, mas isso não é um podcast sobre MacBook. Vamos agora, por favor, vamos ver o que acontecia no Japão. Quem que pode lembrar um pouco sobre isso? Deixa eu falar um pouquinho. Bom, Japão. Aqui fica muito mais fácil juntar tudo. O começo da década de 90 representa o início de um período de recessão econômica japonesa, que aliás uma recessão que se arrasta até hoje, tendo de período de menor ou maior acentuação. Vamos lá, no Japão, nesse período, a computação pessoal se dividiu em 4 grandes plataformas. O X68000 da Sharp. Eu tenho. Fica quieto. Pode. Dói a queda. E não vamos fazer um dossiê X68000, tá? A gente não fez um dossiê Apple IIgs pro Giovanni. Sacanagem. O FM Taos da Fujitsu. Não tenho. Nem eu. Eu gostaria de ter um. Eu também. O Moacir tem 4. Tá, deixa eu mostrar pra lá. O NEC PC 9801 e no caso da época já o 21 da NEC. Que apesar de ter o nome PC na frente, não tem similaridade com os clones de PC. Tem processador, mas é uma arquitetura diferente. Não, a arquitetura própria dele bem bacana, por sinal. A Epson também fabricou ele? A Epson fabricou sob licença, não era um clone. E essa eu não sabia. Era sob licença, não era clone. E pra terminar, o MSX, que é ainda fabricado no último e derradeiro fabricante, a Panasonic, com o Turbo R, que a gente já explicou antes. Mas que já estava na Berlinda também. Mas foi a única corajosa que, apesar de já estar na Berlinda, o MSX já tá com um padrão quase morto, ela foi lá e ainda apostou nele. Foi a única que ainda acreditou nele. Sim, pelo menos até ela... Até fazer a merda de querer criar o 3D lá na fábrica do MSX do Turbo R, né? Mas tudo bem. Tem mais aqui morrer, minha irmã diga pra ele. O último modelo do X68000 foi lançado em 1993, de MSX em 1994, e o FM Taos e o PC 98 usavam processadores da Intel, gradativamente foram se transformando em clones de PC, ao mesmo tempo que outros fabricantes, Sharp, Hitachi e Panasonic, foram inundando o mercado japonês com seus modelos todos rodando o DOS-V. Realmente, o X68000 tem
uma versão própria, não é um DOS-V, ele chama-se de UMA 68K. Não, esse caso que a gente tá se referindo é pro FEMTAUS. Sim, claro. Inclusive, nessa PCização do FMTAUS e do PC98, de certa forma, eles seguiram o que aconteceu com o Mac, só que de uma forma mais rápida, porque eles já estavam com um pezinho lá, foi se colocando cada vez mais o padrão do PCAT nas máquinas. Como, por exemplo, o PC9821, ele já tinha compatibilidade com os modos de vídeo do VGA, além dos modos próprios dele. Ele era um EGA mais bombado, é um EGA com mais memória. No caso do PC98 era, já no 21 já era VGA. Outra coisa também é que uma coisa que, vamos dizer, foi o molde mestre dessa PCização desses dois micros foi o Windows 95. Quando o lançamento do Windows 95, a Microsoft ela teve que fazer uma versão adaptada para esses sistemas. Mas o X68000 também ele teve uma versão adaptada de um Windows 3.1 feito pela própria Microsoft, chamado de SX Windows. Sim, mas o do X68000, né? A versão do X68000 ele ainda era bem diferente das que o FMTAUS e o PC98 rodavam, que eram muito similares à do PCAT. Quiche? Sério? Exatamente. Por causa desse detalhe, que parecia daria uma longevidade a essas linhas, acabaram condenando elas às mortes. Um tiro no pé. O que aconteceu? A próxima série de PC98, por exemplo, saiu com a mesma carcaça do PC98, o sistema operacional do Windows 98, mas já saiu sendo um clone especificação PCAT. Perdeu a graça que ele tinha? Exatamente. Perdeu os detalhes que faziam ele ser uma máquina diferente. Não, aqui assim, a mudança foi realmente gradativa. Primeiro, eles passaram o MS-DOS, que era compatível com as máquinas, depois não precisava ser tão compatível, de repente era o próprio MS-DOS, e nesse ponto já era um PC normal. Não, depois teve um Windows modificado, como eu falei, o 95 modificado, aí depois sim que rolou o PC normal. O FMTAUS ainda teve uma última versão que ele era híbrido. Ele era PC/FMTAUS. FMTAUS. Inclusive tem a primeira série do notebook da Biblio, da Fujitsu, era esses PC FMTAUS híbridos. Era a primeira série do Biblio. Eu quero um desse. Mais um. De notebook. E também tem notebooks de PC98 também. PC98 21 também tem notebooks. E assim, gente, a principal ferramenta que fez essa transformação japonesa é aquilo que o pessoal chama lá no Japão de DOS-V. Às vezes a gente até confunde em chamar isso de MS-DOS, dizer que era a forma como o MS-DOS era conhecido no Japão, mas na realidade o DOS-V era uma camada de software que permitia que um PC convencional pudesse tratar corretamente os caracteres do idioma japonês para visualização na tela, katakana, teclado e o nome de arquivo, coisas que o MS-DOS 2, não o MS-DOS 1 e o UMA 68K do 168.000 já faziam nativamente. Aliás, o DOS-V não é produto da Microsoft, foi um produto da IBM. Olha isso, cara. Agora, só uma correção entre o último modelo do X68000, tá? Ele foi o Compact HD. Ele foi até 95, não foi, terminou em 93, não. Ele foi lançado em 93. 95. E as últimas versões do FMTAUS e do PC98, elas foram até pré-lançamento do Windows 98, em 98. Uau, então, surpreendente. Eles sobreviveram até o final da década, mas a Microsoft botou os dois pés no Japão e a coisa acabou degringolando e essas plataformas acabaram se PCizando. Pois é, gente, sim, é aquela história, não tem espaço vazio, né? É que nem água, né? Se abre um espaço, ela preenche, né? Pois é. Em toda essa bagunça, o padrão IBM-PC foi desenvolvendo com as novidades lançadas pelos fabricantes e assinado pelos menores. Inicialmente você tinha o IBM-PC, depooi virou o XT, o XM Technology, com o processador 88.838, que foi comercializado até 1991, teve uma longevidade razoável de mercado, né? 10 anos de mercado. O AT começou no 286 e chegou até a especificação PC98, que surgiu essa especificação. PC98 não é o PC98 da NEC, em 1998, arquitetura AT, que aí já foi trocando de processador, fazendo toda uma caminhada, foi quando entraram em vigor os conectores traseiros coloridos, as fontes ATX, ou seja, a especificação ATX em si, porta USB e essas coisas assim desse tipo.
Acho que nem precisa lembrar que computadores da Apple, Atari, Amstrad, Commodore eram feitos inteiramente ou parcialmente em fábricas na região do Sudeste Asiático. Tudo feito por lá. Teclado, drive, gabinete, fabricados como muita coisa não é fabricada até hoje. Malásia, Filipinas, Hong Kong, Taiwan, etc. E no caso, para essas máquinas, qual sistema operacional é sendo usado? MS-DOS. E depois o Windows. Só uma observação, aliás, algumas. A primeira, que a especificação PC98, ela é uma especificação feita, ela já é uma especificação feita a partir da indústria, propriamente dita, não da IBM. Acho que aí já foi da Intel, né? A Intel que tomou a frente. E aí aconteceu, você mesmo observou, o fato de que hoje quem comanda o desenvolvimento do PC com plataforma é a Intel de um lado e a Microsoft do outro. Hoje, como a coisa que vocês podem ver aí, a Intel chegou ao ponto de fazer o marketing, a Intel dos produtos, explicitamente. Por exemplo, o Ultrabook inspirado pela Intel. Hoje a Intel e a Microsoft numa aliança que não se sabe se vai continuar depois do Windows 8, mas isso é uma futurologia que não vamos entrar agora. Mas essa aliança entre Intel, Microsoft e os fabricantes de Taiwan, Asus, Acer, Gigabyte, SES, MSI e outras marcas que já se foram, etc e tal, hoje elas controlam o desenvolvimento do padrão PC. É uma coisa completamente diferente do que ocorria em outros tempos. E aquela coisa, e a velocidade do desenvolvimento que a Intel e os fabricantes de Taiwan impuseram ao PC é uma coisa absolutamente assustadora nos anos 90, se você observar com calma. E o fato também do preço. Sim. E o fato também de que toda a rede de varejo virou pro PC numa velocidade absolutamente espantosa. E no caso específico do Brasil, para quem se lembra disso, eu acho que todo mundo tem uma história de que o primeiro PC foi montado a partir de peças importadas de Miami ou de Paraguai. Porque assim, era, pra época, bem mais barato que você comprar um computador. Então, eu acho, assim, no final das contas, eu acho que a velocidade da inovação, como observado várias vezes no episódio, máquinas como Amiga, como Atari, sei lá, próprio Macintosh, perderam vantagens competitivas que tinham em gráficos, ou em som, ou em processamento propriamente dito em relação ao C. Assim, ninguém conseguiu chegar junto dessa velocidade. É uma época... Aliás, eu sempre, quem tiver curiosidade e paciência de olhar o desenvolvimento dos chips da Intel nessa época, a partir do 286 até talvez ali o Pentium Pro, apesar do Pentium Pro não ter sido um grande sucesso, mas a quantidade de inovações que a Intel conseguiu colocar no chip dela foi numa velocidade assustadora. Eu diria até um pouquinho depois, eu acho que até o Pentium 3. Mas isso é uma outra história, isso talvez um dia, ou não, realmente a gente fica por aqui mesmo conversando sobre esse assunto aqui, pronto. Mas quem tiver tempo e paciência para olhar a partir do 286 até o Pentium Pro, você vai ver que a quantidade de inovações que a Intel colocou dentro do chip dela, e aí a Intel espalhou isso para os chips acessórios do PC e barramentos e tal, a coisa que ninguém conseguiu chegar junto. E assim... Foram anos incríveis. É assim que a série fecha? Então, foram anos incríveis. Gente, muito obrigado por terem ouvido já o nosso primeiro episódio de 2013. Esperamos que vocês não queiram cortar os pulsos, vocês não tenham ataques emo, pelo contrário. Não saiam correndo para querer assistir a série Crepúsculo, coisas assim. Nós agradecemos que vocês tenham ouvido a gente nos últimos 3 anos, tenham nos acompanhado. Você que acabou de começar a ouvir o Reto Computaria, seja bem-vindo. Você que já nos acompanha desde o episódio 0, lá no início de janeiro de 2010. Nosso muito obrigado. Esperamos que você continue com a gente mais agora no início do nosso 4º ano de podcast. Então nós agradecemos a sua audição e nós declaramos, nós voltamos em breve. Isso não é uma promessa, não é uma ameaça. Aliás, pode ser uma ameaça, um cara como você. Exatamente. Voltamos pro episódio 31, que é 2 semanas. Até mais e bom 2013, eu acho. Se o mundo não acabou, né? Gente, espero que ninguém tenha se suicidado por causa desse episódio. E daqui a 2 semanas, como evidentemente o mundo não acabou, vocês estão nos ouvindo, então daqui a 2 semanas tem mais um episódio nosso. Senhores, reiterando a informação dos meus amigos aqui, gostaria que ninguém se suicidasse, apesar das tristezas causadas, tá? Inclusive eu vou ter que tomar algum remédio, para algum calmante, alguma coisa assim, que eu fiquei meio abalado com as Porra, chora não, Sanders, chora não. Porque
Vou me controlar. Um abraço a todos. Bom início de 2013. Espero que tenham tido todos boas festas. Nos vemos nos próximos capítulos. Um abraço. Também termino por aqui. Um episódio muito triste, mas a vida continua e vamos trazer novidades ainda pra vocês aí. Galera que teve aí boas festas aí, grande começo de 2013 e é isso aí. É isso, vamos lá, encerrando. Fui. Olá, eu sou o Moacir Alves, presidente da AC Games, e você está escutando o Retrocomputaria. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma sessão de comentários, de leitura de comentários do Retrocomputaria, e com a gente, comigo hoje, o Ricardo, e eu, o Giovanni, e o João. Olá! Para falar de zoação. É isso, tem zoação dos comentários. Acho que é o que mais tem. Havia um tempo, nunca houve esse tempo, né? Em que não houve zoação dos comentários do Retrocomputaria. Mas nesse a gente bateu o recorde. Pois é. Inclusive eu digo o seguinte, com participação de parte do cast do Retrocomputaria. Aliás, os senhores que escreveram falem suas próprias frases, tá? Assumo que escreveram. Participação de 20% do cast aqui. Pois é, 40% do cast. Enfim, vamos lá. Vamos começar com a parte A, episódio 29, MS Micro e Estoralé, em que o Daniel Campos, língua maior que a boca, soltou a seguinte pérola. O pior foi assistir a gravação desta sessão de notícias a 1 da matina, depois de um fracassado no rodízio de pizza. RS. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Enfim. E aí, Giovanni, o que aconteceu? Pois é, ele se denunciou como a plateia que assistiu a gravação. Ele era toda a nossa plateia. Ele foi na nossa plateia. A gente não ficou brincando, fazendo piada, falando algumas coisas lá na gravação, não falando com ele, será que quer participar? Não, só queria assistir. Tá bom. E foi acabou se denunciando. E foi assim, realmente foi um fracassado no vídeo de pizza que nós fomos. Acredito eu que acho que no próximo encontro de Jaú a pizzaria já terá fechado. Maldição da praga MSZera na cidade. Praga de MSZera pega, hein? Pega, olha a Panasonic o trem. Viu? E o seguinte, ele falou que ia até 1 da matina, não, a gente ficou até 2 e pouco da manhã batendo papo depois. Não, o papo a gente acabou 3h20. 3h20. 3h20 da manhã. A gravação acabou 1h20. Depois a gente desligou a gravação, a gente já ficou conversando. Foi uma conversa, inclusive, muito boa. Se tivesse gravado, tinha saído um episódio ou dois do mais alta gabardância. E teve a presença do Rogério Bellarmino, que passou por lá e ficou 3h20 que a gente foi dormir. E no estúdio pirata, né? Os 12 anos saem. Dentro do restaurante, não, aquele é o refeitório do hotel, né? O restaurante do hotel. Mas aí... Tivemos outro comentário, gente. Mas aí o ouvinte acha que não, tá tranquilo, não, piora, porque do nada aparece o Vitor Truco pedindo pra lembrar o Sander que Sulacap é mais longe que São Gonçalo, medido inclusive no Google Maps. Vem o referencial, mas longe quanto? E da onde? Mas longe, a partir da onde, né? Da minha casa, o Sulacap é pertinho. Então, foi do centro. Mas foi em cima da piada do Sander, que esquece que Sulacap é um outro sistema planetário. 7 sistemas à esquerda de Lave, né? Como você disse. Virando à direita, essa nave tá agora. Aí vem o Alexandre Morgado e pergunta: Sulacap não seria a próxima lua de Endor? Isso significa que existem... Não, o Sander não seria vizinho dos Ewoks. Pois é, não existem Ewoks lá, então tá. Aí o Juan Castro colocou o pingo no Z. Não, Endor é numa galáxia muito, muito distante, mas ainda no mesmo contínuo espaço-tempo. Sulacap, quem outro? E aí eu venho arrematando falando: gente, Sulacap é logo ali na esquina, seus pilotos de ASP MK3. Entender a referência Elite, tá? Truco, você é suspeito, você mora em Sanga City. Aliás, como gostaríamos de lembrar, aproveitar, né? Antes que alguém me diga que eu sou preconceituoso, minha esposa é de São Gonçalo. Meus sogros moram em São Gonçalo. Então, Sanga City, Saigon, Jungle Salo e por aí vai. Django Salo é ótimo, gente. Ou pra quem não entende, ali depois de Niterói. Bem depois de Niterói. Aí eu aproveito e entrego um complemento. A propósito, ninguém vai comentar seu episódio não, que até agora só tinha trollagem. Pois é, aí nós temos um comentário isento de imparcialidade, falando que o episódio tá muito bom. Parabéns a todos vocês que produzem este podcast. Olha que legal. Você falou, né? Comentário isento de imparcialidade, como ele próprio disse. Escreveu. Aí alguém apareceu pra comentar
aí não falar, né? O Rick Beat. Os mapas do Nemesis e do Nemesis 2 são mesmo impressionantes, mas tem um motivo para serem os únicos com mapas completos feitos com telas de jogo. Como são jogos da Konami, você podia usar o Konami Game Master para salvar screenshots em fita cassete e depois tirar foto da tela parada. Quem fazia as análises de jogos era o MBCF, que é advogado em causa própria. Ele era dono da Orion Soft e a intenção da análise era fazer a jogo que ele vendia. MCBF, Mário Batista Câmara Filho, ele trabalhou na Orion Soft, acho que ele não chegou a ser dono da Orion Soft, e tem um artigo, uma entrevista dele na Jogos 80, se eu não me engano, revista número 8 ou número 9. Eu sei que eu não acabei de ler a entrevista dele, mas se vocês quiserem, comparece lá, bate lá no site do Garrett, Marcos Garrett, jogos80.com.br. Uma das edições tem uma entrevista longa com o Mário Batista, da Câmara Filho, que é o MCBF. Voltando, o Rick Beat lá comentando, eu lembro de ter conversado com o Piazzi certa vez e ele me disse que a MSX Micro foi patrocinada pela Gradiente, o que faz sentido pra mim. Teve até um número especial só para DD Users. Eu acho que ninguém pegou a MSX Micro, enfim, né? Eu só tinha Ninguém duvidava disso, né? E essa edição especial é aquela que tinha Marilyn Monroe na capa. Ainda lembro. E aí, o Rick Beat lembra que ele tem um post sobre a Micro Hobby no blog dele, em que Pierluigi Piazzi e o Renato Oliveira apareceram para dar os comentários. Bacana. Olha, a invenção da moeda. Né? E aí, o entrou Juan em cena. Enfim, quem é que imita o Juan aí? O último post no seu blog fala sobre curva exponencial de carga e capacitor. Eu lembro de um problema do IME. Pra quem não sabe, o Juan é um ex-militar, é um militar de pijama hoje em dia. Ele é engenheiro eletrônico formado pelo IME, mas a experiência de ferro de solda ficou lá no final dos anos 80. Que era calcular a velocidade de uma bala de fuzil usando um circuito quase igual a esse. Você já deve estar sacando como vai rolar. Logo depois ele publicou um post equivalente com o mesmo problema. Que é no blog dele, né? E eu vou fazer um ninguém respondeu. Ainda. Saudade nostálgica de antigamente. Não, retro saudade nostálgica de antigamente. O desafio MacGyveresco do dia. E aí a gente passa para os 3 comentários que tivemos no Retro Hits, episódio número 71, com as músicas criadas por aquele músico pelo polonês com o nome mais complexo que o meu. Eu não sei pronunciar isso. Se eu entendi, falar em português como Yertsmiev. Polonês não deve ter uma variação aí. Saúde. E ele fala assim, começa o Juan comentando, né? Os 3 comentários são do Juan, né? Uhum. Esse seu conterrâneo é bom mesmo. Ele era conterrâneo da minha avó, né? Mas tudo bem. Por algum motivo estou imaginando que ouço isso no vinil e o LP tem selo da Dreyfus. Uau! E ele ainda perguntou sobre um outro trabalho do Yertsmiev, que é o Escape from the Spaceship, que tá na Last FM. Sim, eu ouvi esta música, ela tem muita cara de ter sido feita no AY, porém eu não sei o que o cara fez, que tem um som muito próximo do Si. Aí teria que perguntar pro carinha se ele usou um Commodore 64 ou 28, ou se ele fez no AY. Aí ele vai falar que usou um Atari XL. Não, o som assim, dá pra sentir os acordes de um AY, mas faz parecer muito o Cid. Pode ser 2 AY de repente, né? E por último, nos comentários, episódio 29, parte B, o Juan mais uma vez comentou: opa, GSL de convidado? Isso vai ser épico. Espero que vocês estejam psicologicamente preparados para gravar 3 dias seguidos e publicar o episódio em 87 partes. Olha, vamos chamar o Juan pra te ajudar a editar esse episódio, não preocupa não. Não, cara, aí ferrou. Botar o Juan, não, tem que botar o Juan só pra editar. Se botar o Juan também pra falar, cara, aí... Em vez de 3 dias, dura 3 semanas. Pois é, lembre-se, ele fez o episódio com a gente, o 28, e depois ele começou a lembrar de material, de mais coisa e mais coisa que estavam tirando. Pô, tem material pra encher mais 1 ou 2 episódios. Não fala isso. Falei, ferrou. Ainda bem que você não lembrou. Não, ele já teve participação especial no episódio anterior, né? Sim. Ele chegou durante a gravação. Sim. E-mails. Tivemos. Bem, na nossa lista de e-mails aqui, temos alguns e-mails aqui que vão virar notícia ainda, que estão perdidos. Já devem ter lido as notícias. Tirando a proposta de parceria pro site, né, da gente vender a apostila a R$25. Giovanni tá rindo até agora disso. Recebemos um e-mail, um dos nossos gurus, uma das nossas referências na computação nacional, mestre Renato De Giovanni, que tá ouvindo e gostou muito do episódio 29, falou que dá uma saudade, lembrar dos tempos, e ele comentou algumas coisas sobre aquela velha piada nossa, de brincar com falar, os brasileiros não suedem programar segundo o padrão, e ele contou algumas coisas da época. Então, assim, só reforçando o lance de que brasileiro não sabia programar no padrão MSX, e por aí ainda falando
Sr. Renato Giovanni. A verdade é que não havia informações disponíveis sobre o padrão, nem antes nem depois. Só muito tempo depois que os programadores começaram a ter as informações, nesse momento, muitos já haviam migrado para outras linhas. Só como exemplo, eu conheci o MSX em março de 85 na Gradiente. Ele foi apresentado ao público na feira de outubro e só começou a vender para valer em dezembro, no Natal daquele ano. Então fizemos os primeiros experimentos com programação em um MSX alemão, semi-convertido para falar português. Isso vai ser bizarro. Quanto à acentuação, nem Gradiente nem Sharp queriam falar sobre o assunto, e eles sabiam de antemão que ia dar caca, mas tratavam isso como segredo de Estado. Para mim, que fazia Adventures textos, era crucial essa questão da acentuação. Eles sequer aceitaram me dar alguma dica como poder ter certeza que era esse ou aquele nível. Então tudo foi feito mesmo no chute, e eu preferi criar um terceiro sistema operacional, prevendo que muita porcaria ainda ia ser feita com padrão. Enfim, espanhol não tem nada que ficar falando mal da gente. Apoiado, Renato, contigo. E aí vem uma cobrança dele quando nós vamos gravar o episódio Adventures de texto. O assunto está esquentando porque ele agora, entre outras coisas, lançou com o aplicativo pelo Facebook o Amazônia e o Serra Pelada. Em breve andarão. Muito breve, Renato, muito breve a gente vai falar contigo, a gente vai gravar sim. A gente quer gravar. Inclusive, eu tenho uma coisa para te mostrar. Eu tirei uma foto da estante da biblioteca lá do núcleo de computação eletrônica do FRJ com os microsistemas encadernados em capa dura, para te mostrar que estão lá ainda. Passei há pouco tempo lá e tirei a foto. Tirando isso, tivemos alguns comentários a respeito de episódio, algum problema lá que tem que resolver, e tivemos um e-mail do Jorge Eduardo Lopes Santos, que mandou um e-mail para nós. Primeiramente, quero pedir desculpas por ter demorado tanto em enviar o mesmo, visto que fui feliz contemplado no concurso de voz, no qual ganhei o divertido e saudoso livro 1984, A Febre dos Videogames Continua. Bem, ele comentou sobre o livro, trouxe uma breve resenha, a opinião dele sobre o livro do Garrett. Acho pelo tamanho, acho que é interessante, a gente deve publicar no Retrocomputaria Plus. E aí ele comentou que ele é paulista, mora na região do ABC, trabalha como consultor de TI com website. Ele mandou pra gente uma foto dele com o livro. Olha, juntamos com a foto do Daniel com o livro e podemos fazer já pra comemoração alguma comemoração. Jorge, muito obrigado pelo seu comentário, pela sua análise, sua opinião sobre o livro. A gente vai publicar. Aliás, gente, você deve ter visto, já colocamos lá com a sua foto, texto, como você tinha falado sobre o livro, a sua opinião. Que bom, eu tenho certeza que o Garrett vai ficar muito contente saber que mais uma pessoa ficou feliz com o livro, gostou muito do 1984. Dentro em breve, provavelmente você deve ter percebido pelo Plus, entre as mudanças que nós tivemos agora ao sairmos para o novo endereço, nós mudamos o nosso logotipo, vocês viram, demos um banho de loja na página, talvez a gente mude o tema para uma coisa mais retrô, mas como diz lá no Detona Ralph, retro é uma coisa que é antiga, mas é legal, então vamos fazer uma coisa legal. E uma das coisas que a gente fez foi camisa, então agora temos a camisa do Retrocomputaria, num glorioso tecido preto com letras em verde, fósforo verde. Cores verde e fósforo. A gente deve ter algumas camisas para serem sorteadas. A gente está pensando numa promoção. Vamos sortear algumas camisas para ouvintes e leitores, tanto do Retrocomputaria quanto leitores do Plus. A gente deve estar pensando em colocar algumas para sorteio para vocês aí, para vocês poderem desfilar orgulhosos no Casual Day, nos seus empregos, nas sextas-feiras, para poderem ir lá mostrando que, afinal das contas, velho é o seu PC. Isso aí. É isso aí, né? A gente ainda não acertou como vai ser a promoção, mas vocês vão descobrir. Eu vou avisando, vocês vão descobrir de alguma forma. Isso quando for o caso, nós vamos anunciar. Sempre, a gente vai anunciar com calma e avisar direitinho. Enfim, eu acho que depois, né, dessa tentativa de promoção de Giovanni, vambora, né? Vamos fechar o boteco jogando água já no pé da gente. Pô, Cid, eu tô lavando o pé aqui, maneira, porra. Enfim, gente, obrigado mais uma vez por comentário. Eu acho que o João se perdeu em combate. Não, eu tô aqui. Mais uma vez, muito obrigado pra você que tá conosco, você tá aí nas nossas novas instalações. Eu espero que tenha gostado do episódio 30. O episódio 31 vai ser sobre um tema bem bacana. Bom, todos nós temas são bastante coisa. Né? Vai fazer um pouco mais bacana, um pouco menos bacana. Enfim, mas é sempre bacana, né? E a gente volta aqui a 2 semanas. Tchau. Tchau, gente. Até mais aí. João, despeça agora. Falou, gente. Um abraço e até a próxima. Até mais, pô. Fui. Se você quer enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no
post desse episódio, em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.